Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde, ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Meu convidado de hoje é o Dr. Luiz Carlos Ângelo Teixeira. Ele é ginecologista e vai falar um pouquinho pra gente nessa área. Boa noite, Dr. Luiz Carlos. Muito obrigada por sua participação. Você sabe que é sempre bem-vindo aqui, né? Boa noite, é um prazer mais uma vez. Estamos aqui com os telespectadores da Campos de Minas. Estamos aí, muito prazer. Obrigada. Carlos, vamos falar um pouquinho sobre a gravidez. O que uma mulher deve fazer quando ela pretende engravidar? Bom, Chaira, a primeira coisa que a mulher, quando vai engravidar, ela tem que fazer é fazer um exame ginecológico, procurar um ginecologista, ver se sua saúde está 100%, se os exames estão todos em dia, se o preventivo do câncer do colo do útero está em dia. É uma mulher mais velha, a mamografia. Então ela tem que fazer uns exames gerais para ver se ela está em condições de ter uma gravidez saudável. E depois que ela descobre que está grávida, aí quais são os procedimentos, doutor Luiz Carlos? Bom, ela descobrindo que está grávida, a primeira coisa que ela tem que fazer é iniciar o pré-natal. Pré-natal é um tratamento na gravidez, durante toda a etapa da gravidez, são os 9 meses, né? E que ela faz pelo menos uma consulta a cada mês ao seu obstetra. Inicialmente ela vai ser examinada, vai fazer os exames de pré-natal, são vários exames de sangue, exame de urina, e se já tiver indicação, ultrassonografia. E aí fazer esse acompanhamento direitinho, o peso, a pressão, o comprimento da barriga do neném, quando der já para ouvir, auscultar essa criança, já auscultá-la. Então, vários cuidados que ela tem que ter para ter uma gravidez sadia, um neném super bom. E esse acompanhamento, doutor Luiz Carlos, é mensal? Mensal. Se for necessário, por exemplo, uma gravidez de alto risco, por exemplo, uma hipertensão arterial, uma diabetes, uma grávida que tem algum problema, já algum comprometimento patológico, esse acompanhamento é até menos de um mês, às vezes de 15 dias, e até depois de 35, 36 semanas, ele é semanal. Você tem que avaliar se já está tendo alguma dilatação do colo. Então depende muito se a grávida tem uma patologia ou não. Uma gravidez normal, sem problemas maiores, é uma consulta por mês. Mas a mulher que tem pressão alta, isso impede ela de engravidar ou não, doutor Luiz Carlos? Ela tem que ter um cuidado maior. A gente, existe hoje, por exemplo, aqui na saúde pública, o Viva Vida, né, que faz as pacientes ali do SUS, as grávidas de alto risco, que se ela for na rede do SUS, ela vai fazer esse pré-natal lá no Viva Vida. No consultório, na clínica, ela vai fazer com a gente. E a hipertensa tem que ter um cuidado maior, às vezes tem que tomar antihipertensivo, tem que ter um cuidado maior na dieta, uma dieta hipossódica, com pouco sal, né? Mas assim, nada impede da paciente hipertensa ter filho. E se a mulher, no caso, uma mulher que tem uma gravidez normal, não fizer os procedimentos corretos, o que pode acontecer, doutor Luiz Carlos? Pode acontecer várias coisas, inclusive o agravamento de alguma patologia que porventura houver, ou então pode acontecer até a morte do bebê, a morte da parturiente. Então por isso que o cuidado pré-natal é muito necessário. Por exemplo, nós já tivemos casos de grávidas HIV positiva, né, com AIDS, a paciente grávida HIV positiva, nós fizemos no pré-natal o tratamento adequado e esse neném nasceu HIV negativo, trocando sangue com a mãe e aconteceu de nascer. Então esse que é o legal do pré-natal. O pré-natal é muito importante, por isso é evitar que qualquer patologia acometa o neném de forma lamentável. Então o cuidado é bom para a mãe como para o bebê, né, doutor Luiz Carlos? Eu falo que o obstetra tem duas responsabilidades. O médico tem uma responsabilidade na mão. O obstetra sempre tem o dobro, porque é a grávida e o bebê. Tá. Doutor Luiz Carlos, quantos filhos é aconselhável uma mulher ter? Isso aí depende. Por exemplo, se for cesariana, o aconselhável é mais ou menos 3, máximo 4. Agora, tudo depende do estado do útero, do estado dessa mulher. Não existe uma regra falar que essa mulher tem que ter tantos filhos, essa mulher tem tantos. Depende muito do estado de saúde dela. Pode ter um filho, 2, 3. Antigamente, as nossas avós tinham 10, 12. Então, isso tudo depende.
É claro que hoje filho, você tem que pensar duas vezes, porque você tem muito filho hoje, a competição é muito grande, você tem que dar um bom estudo, então hoje está difícil ter muito filho, assim, economicamente, socioeconomicamente. Mas assim, não existe uma regra, depende do estado de saúde de cada mulher. Mas aí tem o limite de parto normal. Quantos partos normais a mulher Parto pode fazer? normal não tem limite, né? Igual eu falei com vocês, nossos avós tinham 15 partos, a minha avó teve 12, e aqui em São João del Rei, então não existe uma regra. Agora, cesariana, porque esse útero sofre uma cicatriz. Então, o útero começa a ficar mais fraco nesse ponto. Então, por isso que eu falei que cesariana são ideal é 3 a 4 filhos. 4 cesáreas. Agora, parto normal não tem limite. E o porquê do resguardo, da quarentena, doutor Luiz Carlos? Não, na verdade, hoje não existe assim esse tipo que antigamente falava de quarentena, tinha que ficar 40 dias parado. Sem lavar cabelo, sem... A mulher pode acabar o parto aqui e ir ali pro banheiro e lavar a cabeça. Não existe mais isso, né? É até saudável que ela lave, porque ficar com, né? Geralmente trabalho de parto normal, mulher sua muito, vai ficar, né, suada, então o ideal até é que lave. Mas assim, a quarentena que fala hoje, que é o estado puerperal, é um estado que a mulher está ali no início da sua amamentação, da lactação, está ainda sangrando, que o útero ele vai depois que acontece o parto, ele tem chamado lóquios fisiológico, aquele sangramento que fica saindo, o útero vai involuindo, ele vai diminuindo de volume. Então é esse estado. A mulher não pode ter vida sexual nos 30 primeiros dias. Então é um estado assim de um repouso relativo. A mulher não precisa ficar deitada. Ela tem que ficar de repouso sim, de ginástica, de caminhada. É um período que a mulher fica muito ali por conta do bebê. Né? Às vezes o marido até reclama que a mulher agora trocou o marido pelo bebê. Mas não, é um estado de puerperal, é um estado que a mulher fica por conta do bebê. E a mulher corre o risco de engravidar nesse resguardo, doutor Luiz Carlos? É mais fácil a mulher engravidar no resguardo? Não, ela tem a mesma chance. O problema do resguardo é o seguinte, ela está amamentando, mas ela pode ovular. Se ela ovular, consequentemente, ela pode, se ela tiver relação sem um cuidado maior, ela pode engravidar. Então eu aconselho, a mulher fica 30 dias sem ter vida sexual. A mulher tem que fazer uma revisão puerperal, pós-parto, depois de 30, 40 dias. Nessa revisão, ela vai informar o ginecologista, né, o que ela vai querer. Se ela vai querer evitar, se ela vai querer tomar comprimido, existe um comprimido especial para quem está amamentando, ou se ela vai usar um DIU, né? Então, se ela vai programar uma ligadura de trompa. Nessa revisão puerperal, que ela vai decidir o futuro, ou se ela vai querer engravidar daqui a um tempo. Parto normal não tem tanto problema, mas se for cesariana, é aconselhável que ela espere pelo menos um ano para poder engravidar, no intervalo de mais ou menos 2 em 2 anos. Mas se a mulher não seguiu o resguardo, teve relação, engravidou, quais os riscos ela pode correr, doutor Luiz Carlos? Principalmente na cesariana, o útero está bem mais fraco nesse ponto. Então ela corre o risco até de, num trabalho de parto futuro, esse útero até rasgar, né, houver uma ruptura uterina. E o útero não está preparado para receber uma criança, ele acabou de ter a gestação, então existe um perigo maior de abortar. Então a gente aconselha para a mulher que ela evite pelo menos 6 meses a um ano, e depois programar a próxima gravidez. Tá, doutor Luiz Carlos, eu tenho uma pergunta da Maria que foge um pouquinho do nosso tema, mas se o senhor quiser responder, ela disse que a obesa viu que o senhor está magrinho, o que o senhor fez? Eu sabia que ia sair esse tipo de pergunta aqui, Maria. Maria, emagrecer é difícil, né, Maria? Realmente, igual eu emagreci 45 quilos, então realmente foi cirurgia. Eu aconselho para quem é muito obeso e tal, operar, fazer redução é muito bom. Então, eu tenho um ano que eu operei, foi maravilhoso. E o resultado tá aqui, né, doutor Eu voltei à época de solteiro. Eu tenho outra pergunta da Isabel, do bairro Matozinhos. Ela gostaria de saber se é normal a menstruação adiantar depois que coloca o DIU. O DIU normal, né, sem ser medicado. Não tem muito a ver, não. O DIU ele tem uma ação mais local. O DIU, ao contrário do anticoncepcional, ele não tem uma ação sistêmica no organismo inteiro. Então pode ser até emocional, alguma coisa assim. Mas realmente a menstruação adiantar ou atrasar não tem nada a ver com o DIU. O DIU ele aumenta um pouco o fluxo,
né? Aumenta um pouco o volume, né? Mas assim, não tem muito a ver com adiantar ou atrasar, não. A Paula, de Santa Cruz de Minas, diz que tem 45 anos e não tem mais menstruação. Ela gostaria de saber se é normal e ela tomou remédio durante 22 anos. Paula, você pode estar no início de processo de pré-menopausa. Eu sugiro você procurar um ginecologista e fazer uma dosagem do hormônio chamado FSH, que esse hormônio vai mostrar se você está entrando na menopausa ou não. Isso aí provavelmente é um período de pré-menopausa. A menstruação às vezes pode atrasar até 2, 3, 4 meses. Então seria bom fazer o exame. A Márcia, do bairro Caeira, gostaria de saber o que leva uma mulher com 53 anos a ter mastite. Ela não amamenta. Ela gostaria de saber se a mastite pode levar a um câncer de mama. Não, Márcia, normalmente a mastite não leva a um câncer de mama. Mastite é um processo infeccioso, inflamatório da mama, causado pela entrada de um germe ali na mama, né? Pode ser resultado de um trauma, de um traumatismo, uma pancada e várias outras causas. A causa principal, que você falou que não é o seu caso, é o estado puerperal, que é o estado pós-parto. Mastite é um estado de infecção inflamatório que ela deve ser tratada com antibióticos e anti-inflamatórios. Tá. Eu tenho uma pergunta da Flávia. Ela gostaria de saber como voltar o corpo depois da gravidez e quanto tempo isso demora, doutor Luiz Carlos? Flávia, a gravidez é um estado espetacular, só que realmente há alguns problemas pós-gravidez, por exemplo, flacidez abdominal, flacidez mamária, estrias, né, manchas. Em certos casos, dependendo do caso, seria até bom procurar um dermatologista, às vezes um cirurgião plástico, e depois de 30 dias de gravidez já começar a caminhar e, por exemplo, se for uma cesariana, depois de 2 meses já começar a ralar na ginástica mesmo. Ginástica, musculação, porque realmente a aeróbica, isso tudo faz voltar o corpo. Mas não tem uma regra de 2, 3, 6 meses, isso depende de cada paciente. E fechar a boca também, né, doutor? Também, é uma coisa difícil, mas aí realmente você tem que fazer um controle, não uma dieta assim absurda, mas um controle de nutrição, com até uma nutricionista ou um endocrinologista, isso aí é importante. É verdade que o fato de amamentar ajuda a mãe a emagrecer? Normalmente o fato de amamentar, a mãe troca o dia pela noite, então às vezes ela emagrece um pouco. Mas não é regra estar amamentando e emagrecer. Tem pacientes que até engordam na amamentação. É o ritmo de vida, então. É o ritmo de vida, porque troca o dia pela noite, fica em função do neném, mas assim, isso não existe uma regra, não. E o que você aconselha, doutor Luiz Carlos, para as mães de primeira viagem que estão um pouco estressadas com esse primeiro momento do bebê? O que o senhor aconselha para elas terem mais calma, para elas serem mais pacientes, que realmente essa fase é um pouco complicada? Essa fase é muito difícil, né? Principalmente a mãe do primeiro filho, que não está acostumada, porque quando a mãe já tem um filho, 2 filhos, já está mais acostumada com isso. Eu aconselho essas mães terem muita paciência, de preferência, às vezes, se está muito nervosa, tomar um calmantezinho natural, né? E levar, porque isso aí, gente, é uma fase da vida maravilhosa, é uma das melhores fases da vida, a fase de mãe, pai. Então, por mais cansaço que tenha isso, tal, tudo vale a pena. Então, acho que tem que tentar controlar. O neném é uma coisa que, o bebê é uma coisa assim, de Deus, então tem que cuidar bem mesmo e ficar por conta mesmo. E se precisar alçar a mão de um calmantezinho, toma e vai levando. E quais os cuidados a mulher deve ter, doutor César, para não ter depressão pós-parto? Tem como evitar isso ou não? Não, depressão às vezes é uma coisa inconsciente. Tem pacientes às vezes que começam pré-natal, elas já estão um pouco deprimidas. E a gravidez, queira ou não queira, eu acho grávida até, uma mulher linda, mas tem grávida que acha que o corpo está deformando, né, que o marido não vai gostar, que o marido vai ficar de olho em outra mulher. Então tudo isso envolve essa fase de aquela esperando nascer um filho, quando é primeiro filho, não sabe como é que vai haver. Então tem que tratar da cabeça. Se for necessário, se estiver meio deprimida no pré-natal, até fazer um acompanhamento psicológico, mesmo psiquiátrico.
Hoje, psiquiatra, todos nós precisamos, não é falar que vai em psiquiatra, que eu antigamente falava que ia em psiquiatra, tinha problema psiquiátrico. Hoje não, acho que hoje todo mundo, quem nunca teve uma depressãozinha, uma alteração nervosa, ansiedade, hoje o mundo é ansioso, grávida, mais ansiosa ainda. Então, eu acho que se for necessário, fazer um acompanhamento psicológico, psiquiatra, é muito médico rigoroso. Tá. Eu tenho uma pergunta da Joana, ela gostaria de saber se existe algum método para o homem tomar para não engravidar a mulher, doutor Luiz Carlos. Felizmente, Joana, está em estudos, mas na prática não tem. Mas poderia, né, doutor Poderia, Luiz eu Carlos? acharia ótimo, seria muito bom. Até descansar um pouco as mulheres, passar esse ônus para o homem, mas por enquanto, né, a mulher que fica Mas com tem esse ônus. possibilidade de algum dia Eu acho que existir? futuramente, né, existem estudos, mas nada assim de concreto, de prática. A gente vê que na prática realmente é a mulher que tem esse ônus. Então, o que tem para os homens é a vasectomia, não tem outro jeito. A vasectomia e a grande parte usa o condom, a camisinha, né? Então seriam os dois métodos que vasectomia, quando o homem já tem a prole, né, que queria ter, e camisinha que em geral, camisinha além de evitar o filho, evita doenças venéreas, então é muito interessante o uso da camisinha. Doutor Luiz Carlos, nosso programa está chegando ao fim. Mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Tava com saudade de você vir aqui. Eu também estava com saudade, já vim aqui umas 16 vezes, mais ou menos. Eu acho que mais, por aí, né? viu? Mas assim, é sempre com todo prazer, a gente gosta. O seu programa é um programa que muita audiência, pessoal, a gente vê o retorno nos consultórios, nas clínicas, então eu sempre tenho um prazer enorme de vir aqui. Então agora eu vou te dar uma folguinha boa e depois eu te convido de novo, tá bom? Prazer, tá? Obrigada, doutor Luiz Nada, Carlos. um abraço. A todos que participaram, muito obrigada. Então tenham todos uma boa noite.